Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí dar continuidade à nossa aula, segunda parte aí da nossa aula, perspectiva multicultural no projeto político-pedagógico e escola espaço do projeto político-pedagógico. Mas antes de mais nada, pessoal, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante aqui o canal a crescer, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Então pessoal, vamos lá, segunda parte aí, dando continuidade aqui a nossa aula, a perspectiva multicultural no projeto político-pedagógico da Lúcia Rezende e também da Ilma Passos aí, escola, espaço do projeto político-pedagógico. E a gente estava aqui no quarto tópico, que trata da liberdade. O princípio da liberdade, pessoal, está associado à ideia de autonomia. O que é necessário, né? Autonomia, que é uma coisa necessária, portanto, como ponto de partida, é um resgate dos sentidos, dos conceitos de autonomia e liberdade. Então, assim, o princípio da liberdade está associado à ideia de autonomia. O que é liberdade, pessoal? É você ter autonomia para trabalhar, para poder criar, para poder modificar o meio, o contexto social ali, o meio da sociedade, da realidade local onde a escola está inserida, tá bom? Então, a liberdade, ela está associada à autonomia, que é a liberdade, ou seja, assim, o direito, né, como que eu posso dizer? As ferramentas necessárias ali para poder estar agindo sobre aquela sociedade. Mas a liberdade, pessoal, ela está ligada também à questão, ao seguinte ponto, assim, deixa eu dar uma lida aqui, só para poder me explicar antes e depois fazer a leitura. Vamos dar uma lida só para entender um pouquinho melhor, e aí eu vou explicar para vocês a que essa liberdade se refere, tá? Então, para a autora, liberdade é uma experiência de educadores e constrói-se na vivência coletiva, interpessoal. Portanto, somos livres com outros, não apesar dos outros. Tá? Só é possível melhorar quando todos ao seu redor melhorarem junto com você. Então, assim, quando ela fala de liberdade, pessoal, ela quer dizer o quê? Quando você fala assim, eu sou livre apesar de tal coisa. Não, apesar não existe. Quando você é livre para alguma coisa. Eu sou livre para ser feliz, eu sou livre para trabalhar, eu sou livre para passear, eu sou livre para comer. Você é livre para alguma coisa, você não é livre apesar de alguma coisa. Porque quando você coloca o apesar, você deixa de ser livre. E aí você se torna o quê? Uma pessoa presa, tá? Liberdade tem a ver com para alguma coisa e não apesar de alguma coisa. Quando você usa apesar, significa que tem alguma coisa te prendendo, tá bom? E quando você vai trabalhar no meio coletivo, na escola, a liberdade, ela diz respeito justamente ao coletivo, à interpessoalidade. Ou seja, você não pode ser livre sozinho, tá? Então, por exemplo, no sentido pedagógico, você vai trabalhar em um projeto, alguma coisa ali, você tem às vezes aquele professor ali e tal, que não está afim de trabalhar junto, isola o trabalho dele e tal, então não tem como você trabalhar a liberdade na escola, você só pode ser livre a partir do momento que todos os colegas que estão trabalhando junto com você ali são livres também. O que é livre? Abertos ali a novas experiências, tá? Se você monta um projeto, faz uma coisa bacana, junta ali um grupo de professores, tem 1, 2, 3 professores ali que não querem participar, gente, isso aí não consiste em um princípio de liberdade. Liberdade é você poder modificar o meio ali, então todo mundo tem que estar livre dessas amarras aí do tradicionalismo, da resistência às mudanças, tá bom? Então a liberdade, para você ser livre, ó, a autora coloca bem aqui, ó, só é possível melhorar quando todos ao seu redor melhoram junto com você, tá? Então você não pode ser livre quando você está preso a pessoas ali que se detêm ali de trabalhar o estudo de uma forma dinâmica, modificar, transformar o estudo de uma forma que a criança consiga aprender melhor, de que consiga a gente modificar ali o meio social ao qual a escola está inserido, tá bom? Então, o princípio de liberdade está ligado à coletiva, à interpessoalidade, ou seja, não é que a sua liberdade depende do próximo, grosseiramente falando sim, mas a sua liberdade o que é liberdade, pessoal? É todos ali trabalhando junto em prol de uma educação melhor, tá? Você não pode trabalhar com liberdade uma vez que você está preso a um colega que não trabalha junto com você aquilo que é para melhorar, ou seja, quando o colega fala assim, eu não quero trabalhar isso, não quero trabalhar aquilo, ele está retendo a escola de progredir numa coisa positiva, certo? Pessoal, quinto tópico aqui, valorização do magistério. A valorização do magistério, gente, ela não se deve somente na Secretaria da Educação, mas também na escola, né? Ela não deve ocorrer somente na Secretaria da Educação.
Formação do professor, gente, ela deve ocorrer primeiramente dentro da própria escola. Por quê? Através de horas de atividades, ali, aquelas reuniões que são feitas 1 hora antes da aula, ou em outro período, no meu caso, que eu sou da manhã, 1 hora depois, todos os dias ali, em atividades contínuas, onde os professores podem debater, eles podem conversar, eles podem discutir juntamente com o coordenador, e dessa forma eles venham se aperfeiçoar continuamente. Então não é necessário que o professor, por exemplo, tenha que se deslocar a um centro educativo, do município, ou tem que se deslocar para a Secretaria da Educação e ficar recebendo normas e técnicas e informações ali da Secretaria da Educação. Não, a formação ela tem que acontecer dentro da escola, segundo a realidade da escola. Então a nossa formação ela tem que se focar o quê? Naquela realidade em que a gente está trabalhando. Tá? Então não pode aí... por isso que, por exemplo, a Prefeitura de Guarulhos ela tem um incentivo ali do professor que permanece na escola, né, ajuda ele na pontuação, ajuda ele na escolha das classes, por quê? Para evitar mesmo ali, incentivar o professor a não ficar mudando de escola todo ano, por quê? Porque quando o professor passa um tempo maior ali, no caso eu, por exemplo, estou 10 anos na escola que eu estou aqui, no momento, então isso é legal porque você começa a fazer parte daquela comunidade, começa a conhecer os pais, começa a conhecer os alunos, começa a conhecer aquela realidade, e aquilo vai ganhando, vai fazendo com que o professor ganhe experiência acerca daquilo. Então todos os trabalhos, o desenvolvimento, a formação do professor vai ser baseada naquela comunidade. Tá? Então, quando trata aqui essa questão da valorização do magistério, gente, não é formações de âmbito nacional, que eu costumo chamar de macroformação, né? Que é aquela formação assim, olha, nós temos o parâmetro da BNCC, nós temos isso, nós temos aquilo. Tá, gente, mas nós temos que trabalhar com a microformação do professor, que é o quê? Buscar ali os professores em conjunto, levar as dificuldades de cada turma, as dificuldades de cada pais, ali uma história que ele ficou sabendo que está acontecendo no bairro. Dessa forma, gente, a formação do professor vai acontecer de acordo com aquela realidade daquela escola, que é o que importa realmente, a realidade escolar local, certo? Então a valorização do magistério não pode correr só lá na questão da secretaria, aquela macro valorização, mas a micro valorização, não só a macro formação do professor, mas a micro formação dele, dentro daquela realidade em que ele trabalha. Gente, aqui, instrumento de luta. Eu acho que eu pulei a questão da segunda parte lá, né, que a gente estudou, e eu acabei falando ela e esqueci de falar que era a segunda parte. Agora, o terceiro tópico aqui, pessoal, que a gente vai trabalhar é o vamos lá, instrumento de luta. Se nós quisermos realmente construir um PPP, tendo como base o chão da escola, o que é o chão da escola, gente? Realidade local, tá? Então, se nós quisermos construir um PPP tendo como base o chão da escola, realidade local, obviamente teremos que lutar bastante, pois a realidade escolar atual não está a favor de um PPP formador de cidadãos. A realidade escolar de hoje, gente, que está sendo trabalhado hoje na escola, com essa questão do depósito de crianças aí, cada vez enfiando mais alunos na sala de aula, voltar realmente àquela questão do tradicionalismo, aquela questão lá da época do liberal, em que nós tínhamos que adequar o cidadão às necessidades da sociedade. E isso, gente, é uma coisa que nós temos que combater, tá? Nós não temos que formar crianças para se adequar à realidade em que elas vivem, tá? A educação para conformação, como dizia Karl Marx, né? Karl Marx lutava muito contra a educação contra a conformação, tá? Essa educação para conformação, para se você se conformar com a vida que você tem. Tipo, você nasceu pobre, então nós vamos formar você para você aprender a ser pobre com alegria. Não, que ser pobre com alegria, você tá louco? Tá? Eu coloquei aqui no status das minhas redes sociais, eu coloquei ontem aqui, foi uma frase que durante a nossa aula eu achei muito bacana e eu coloquei aqui no status, todas as minhas redes sociais eu coloquei a mesma foto, que ela fala assim, pessoal: quando se nasce com poucos recursos, estudar é o maior ato de rebeldia contra o sistema. Ou seja, quando se nasce com poucos recursos, ou seja, quando se nasce pobre, estudar é o maior ato de rebeldia que você pode fazer contra o sistema. Por quê? Porque o sistema, quando você nasce pobre, ele quer mostrar para você o quê? Que você tem que ser pobre, você tem que se conformar em ser pobre. E estudar, quando você nasce pobre, estudar, se dedicar aos estudos, gente, é o maior ato de rebeldia, de protesto que você pode fazer. Porque você está mostrando assim, eu nasci pobre, mas eu não vou morrer pobre. Eu vou crescer e vou mudar minha realidade. Tem um filme muito bacana, pessoal, chama... filme final dos anos 90, chama Coração de Cavaleiro, com aí o falecido ator americano Heath Ledger, né, que até ganhou o Oscar aí em 2010 aí pelo filme Coringa.
Perdão, pelo filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? Ele interpretou o Coringa no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, tá? Quem ganhou o Oscar pelo Coringa foi o Joaquin Phoenix, ano passado. Mas em 2010, o Heath Ledger, inclusive, já tinha até falecido, né? Infelizmente, aí, quando ele recebeu o Oscar, ele recebeu um Oscar póstumo, que ele já tinha até falecido quando ele recebeu. Ele interpretou o Coringa em 2009, no Batman Cavaleiro das Trevas, e o Heath Ledger, nesse filminho, no final dos anos 90, ele faz lá o Coração de Cavaleiro. E tem uma cena, ele era filho lá, acho que de um pescador, eu não me lembro ao certo, e ele era muito pobre, e o pai dele, ele era menininho, levou ele para ele trabalhar para um cavaleiro, que era um nobre, e falou, aprenda tudo que você puder aprender, filho, tal. E aí o filho fala, você acha, papai, que eu posso mudar o meu destino? E o pai falava, vai mudar o seu destino sim, um homem é capaz de mudar o seu destino. E teve uma cena antes disso, ou depois, eu não lembro ao certo, que ele lembrava dele menino, e ele perguntando para o pai, um homem pode mudar o seu destino? E um outro homem lá, que estava até condenado à morte, que estava preso lá naqueles negócios com o pescoço, dava risada e falava, o quê? Um filho de fulano, né? Acho que era Thatcher o nome, filho de um Thatcher, né? Tá, não sei o quê. E dava risada. E o pai falava assim, filho, um homem pode mudar o seu destino. E aquele rapaz ali, vou fazer aqui um spoiler, afinal de contas o filme já tem aí mais de 20 anos, o menino, claro, ele cresce e acaba se tornando cavaleiro ali, e se torna um nobre assim, que ele começa a ganhar todos os campeonatos, e ele muda o destino dele. E quando ele reencontra o pai, claro, ele chega e fala ali, tá estragando todo o filme, quando ele chega, ele encontra o pai e fala pro pai, né, ele usa até outro nome, aí o pai acaba falando, né, eu ouço muito o nome do senhor e tal, ele fala, eu trago notícias do seu filho, que ele tá bem e que ele mudou o destino dele. E o pai, que a essa altura já estava velho, cego, começa a chorar. E por quê? Porque aquele rapaz mudou o destino dele. E por que ele mudou o destino? Porque ele não aceitava aquela condição dele. Pô, eu sou pobre? Tá bom, mas o que eu tô fazendo para mudar? Eu vou mudar. Eu não tenho que ser pobre a minha vida inteira. E Karl Marx lutava muito contra essa educação para conformidade, para conformação, né, de se conformar com aquela realidade que tinha. Ele falava, não, você tem que lutar e mudar o seu destino. Então essa frase aqui é muito bacana, né? Quando se nasce com poucos recursos, estudar é o maior ato de rebeldia contra o sistema. Ou seja, você mostrar que você não é obrigado a morrer pobre só porque você nasceu pobre, certo? Então, por que nós estamos falando disso aqui? Porque aqui fala, né, sobre instrumentos de luta, né? Se nós quisermos realmente construir um projeto político-pedagógico tendo como base a realidade da escola, o chão da escola, a realidade da comunidade escolar, tá? Obviamente teremos que lutar bastante, pois a realidade escolar não está atual, ela não está a favor de um PPP formador de cidadãos. Ela quer fazer a educação para a conformidade, tá? Por quê? Quando a gente fala escola, pessoal, não é a escola em si, mas o governo em si, sabe? O governo ele vem tirando matérias aí nos últimos 20 anos, veio tirando matérias importantíssimas aí de educações sociais, né, como estudos sociais, educação moral e cívica, que eram matérias que ajudavam o cidadão a construir a sua identidade intelectual, sua identidade política, e não é política partidária, tá? Uma educação política consciente, social, lutar pelos seus direitos, e ó, veio sendo tirado aí nos últimos governos, educação moral e cívica, estudos sociais, o SPB, que era a Organização Social da Política Brasileira, e tantas outras matérias que trabalhavam essas temáticas, foram tirados tudo. Por quê? Porque isso aí causava o quê? A emancipação do sujeito. A emancipação é o quê? Gente, a formação, um sujeito formador de opinião, um sujeito sociocrítico, que corre atrás dos seus direitos, que não aceita as coisas de mão beijada. E o que foi sendo colocado no lugar? Uma educação para conformação. Foi dados aí diversos, como que chama? Esses programas sociais que dá dinheiro e bolsa e faz um monte de coisa para a pessoa, e a pessoa acha assim, o governo está me ajudando, o governo está te mantendo cativo, gente, sobre um cabresto ali, dando dinheiro para você, e não é muito, não é pouco, dando dinheiro ali para você entender que ele está fazendo alguma coisa por você, quando na verdade o que o governo mais poderia fazer, ele tirou, que foi aquelas matérias, aqueles ensinos que conscientizavam, que formavam um cidadão consciente, um cidadão autônomo, um cidadão pensador, tá? Então, a escola atual, quando a gente fala, a educação atual, o contexto atual que a gente vive, ele não está favorável a um projeto político-pedagógico que transforme esse cidadão consciente, que forme esse cidadão consciente. Não, ela quer manter o cidadão ali para conformidade, certo, pessoal? Então, eu gosto sempre de esmiuçar bastante para que a gente entenda esse contexto, tá? Que a função do projeto político-pedagógico é trabalhar com a realidade local para transformá-la, não para adequar o sujeito a ela, certo?
Essa é uma forma de se contrapor à fragmentação do trabalho pedagógico e à sua rotinização, a dependência aos efeitos negativos do poder autoritário e centralizador dos órgãos da administração central. Então, quando você luta para criar um projeto político-pedagógico baseado na realidade local, baseado na intenção de transformar aquela realidade local, você está lutando, gente, contra essa fragmentação do ensino, e essa rotinização, que é o quê? Mais do mesmo, tá bom, assim, vamos continuar assim, tá? Manter a massa sob controle. Não pode, gente, nós temos que formar o cidadão para que ele transforme a sua realidade. Você pega uma cidade como Guarulhos, por exemplo, você pega São Paulo, né? São Paulo tem a prefeitura de São Paulo, mas tem várias subprefeituras de acordo com a região, porque é uma cidade gigantesca, gente. Sabe? Você pega, por exemplo, o interior do Brasil aí, você, às vezes, você tem 8, 10 cidades dentro de um estado que cabe dentro do estado de São Paulo. Desculpa, me perdão. Você pega a cidade de São Paulo, você tem 8, 10 cidades aí do coisa que cabe dentro da cidade de São Paulo. Ou seja, é uma cidade muito grande. Você não pode ficar só na mão de um homem, né, de um único prefeito. Então ela tem várias subprefeituras ali. Que é para quê? Para ajudar o prefeito ali. Porque quando o prefeito vai dar conta de uma cidade gigantesca igual São Paulo, né? Tem países aí da Europa, de outros continentes aí, que são menores que a cidade de São Paulo. Um país do tamanho da cidade de São Paulo. E Guarulhos não é muito menor. Guarulhos é a segunda cidade do estado de São Paulo e, se eu não me engano, a nona do município, do país. Então, assim, Guarulhos também é uma cidade grande, precisava de subprefeituras, não existe, né? Não tem interesse da política fazer isso. Vamos morder sozinho. Então não tem interesse de montar essas subprefeituras. Então é uma cidade que, por exemplo, você pode ver aí que o poder público, se não tiver nenhum vereador eleito ali pelo seu bairro, gente, seu bairro vai ficar largado, tá? Então nós precisamos sim desse cidadão consciente que ele trabalhe em prol da realidade local dele ali. Não fique dependendo aí de prefeito e vereador, que senão ele está perdido mesmo, tá bom? Existe pelo menos, pessoal, 7 elementos básicos que podem ser apontados, tá, para isso. Primeiro, a finalidade da escola, gente. Para que serve a escola? Se ela tem relação com a realidade local, com a comunidade, tá? A escola, gente, ela deve buscar autonomia, e a ideia de autonomia entender que a ideia de autonomia está ligada à concepção emancipadora da educação. O que é emancipador? Se libertar aí das garras aí da exploração da educação para conformidade, tá? Conformação. Para ser autônoma, a escola não pode depender de órgãos centrais intermediários que definem a política, da qual a escola não passa de executora. Ou seja, deixa eu só ler a última frase aqui. A escola concebe ao seu PPP e tem autonomia para executá-lo e avaliá-lo ao assumir uma nova atitude de liderança, no sentido de refletir sobre as finalidades sociopolíticas e culturais da escola. Então vamos lá, pessoal, o que isso aqui está falando? Aquilo que a gente acabou de falar agora. A escola não pode ficar dependendo de poderes centrais, tá? E também, quando a gente fala poder central, a gente inclui aí a Secretaria da Educação, tá? Que fica definindo aí o que tem que ser trabalhado na escola, tá? A gente tem um parâmetro, tem os saberes, tem os eixos, tem aquele conteúdo específico que ela não tem que aprender. Agora, a temática da escola, o projeto político-pedagógico da escola, eles têm que estar focado onde, pessoal? Tem que estar focado na realidade local. A gente não pode depender de gente de fora, porque pessoas, órgãos de fora, órgãos intermediários, eles não conhecem a realidade local de cada escola. Então a escola ela tem que montar o seu projeto político-pedagógico dentro daquele seu contexto, ali onde ela está inserida, tá? E ela concebe justamente o seu PPP e tem autonomia para executá-lo e avaliá-lo ao assumir uma nova atitude de liderança, tá? E evitar aí esse tipo de controle aí de órgãos intermediários. O segundo ponto aqui, pessoal, estrutura organizacional. A escola, de forma geral, ela dispõe de 2 tipos básicos de estruturas. A estrutura administrativa e pedagógica. Gente, a primeira, né, que é a estrutura administrativa, ela assegura praticamente a alocação, a gestão de recursos humanos, físicos, financeiros, tudo aquilo que diz respeito à parte física da escola, tá? O que é a estrutura administrativa, né? Olha, pagar funcionário, comprar produto de limpeza, garantir essas coisinhas de forma estrutura. E a estrutura de forma mecânica, forma técnica da escola, né? Tudo que tem a ver ao físico da escola. A estrutura pedagógica, gente, ela é quem teoricamente determina a ação das estruturas administrativas. E elas organizam as funções educativas para que a escola
atinja de forma eficiente e eficaz as suas finalidades. Então, assim, pessoal, a estrutura administrativa é para manter a escola. A estrutura pedagógica é o sentido da escola. Para que existe uma escola? Para ensinar, para educar, para formar, não é isso? Então, a estrutura pedagógica é a razão da escola existir. E a estrutura administrativa é o que? Uma estrutura necessária para a escola se manter. É toda a parte do físico, né? Garantir um espaço para estudar e condições para que aconteça a educação, certo? Terceiro, pessoal, currículo. Currículo é uma construção social do conhecimento. Deixa eu ver como é que está a nossa aula aqui. 20 minutos, acho que dá para esticar mais um pouquinho. Currículo é uma construção social do conhecimento, pessoal, pressupondo a sistematização dos meios para que esta construção se efetive. Então, gente, o currículo é o quê? Você vai construir ali o que você vai trabalhar durante o ano. Só que esse currículo você não vai engessar ele, ó, já escrevi, tá feito, não dá para pagar e é isso aqui que nós vamos seguir. Não, o currículo ele tem que ser maleável ali, tá? A gente vai sofrer diversas situações durante o ano e ele tem que ser adaptado ali, transformado no decorrer do ano. Então você cria ali um plano, mas esse plano não é engessado, tá? De acordo com o que vai surgindo coisas, você tem que ir mudando e adequando ali durante o ano letivo, tá? Então ele é a construção social do conhecimento, tá? É uma ordenação não engessada, uma ordenação que pode ali sofrer mudanças durante o percurso, mas é uma ordenação dos conteúdos que a gente vai trabalhar para buscar o conhecimento. A transmissão do conhecimento historicamente produzidos e as formas de assimilá-lo, portanto, produção, transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo propriamente dito. Então, o currículo seria o quê? A transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos. Então, você vai trabalhar a partir daquilo que a criança já sabe, daquilo que ela já traz de casa, vai assimilar e sistematizar todo esse conhecimento para que a criança ali ela consiga fazer a ligação pedagógica daquele conhecimento que ela já tem, tá? Para aplicá-lo na sua vida. Então você vai trabalhar a partir daquilo que o aluno traz e sistematizar aquilo de uma forma pedagógica. Não é apenas currículo, pessoal, ele não é apenas seguir conteúdos também, mas estabelecer as formas como as coisas serão feitas, né? Como iremos avaliar. Nesse sentido, o currículo ele refere-se à organização do conhecimento escolar, tá? Uma forma de organizar o conhecimento escolar. O conhecimento escolar, pessoal, é dinâmico. Ele não é uma mera ferramenta do conhecimento científico, que se adequaria à faixa etária e interesse dos alunos. Tá? Então, o conhecimento escolar, ele é dinâmico, ele é uma coisa ali que ele vai trabalhar todo o contexto do aluno. Ele não só trabalha o conhecimento científico, mas o contexto social também. O currículo, pessoal, ele não é neutro. O currículo, ele passa uma ideologia, sim, tá? E a ideologia, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é justamente uma ideologia positiva de formação e transformação da sociedade de uma forma ali que fique melhor para todos, tá? Então, o currículo, ele passa a ideologia e a escola precisa identificar e desenrolar os componentes ideológicos do conhecimento escolar, que a classe dominante, por exemplo, utiliza para a manutenção de privilégios. A determinação do conhecimento escolar, portanto, implica uma análise interpretativa e crítica tanto da cultura dominante quanto da cultura popular. O currículo, ele expressa, sim, uma cultura. Então, quando a gente fala assim, currículo não é neutro, ele passa uma ideologia. Ou seja, a gente tem que olhar aquilo que é passado para a escola e se aquilo ali que está vindo de fora é positivo, se aquilo vai ajudar, vai auxiliar aquela comunidade a transformar a sua realidade local, e aquilo que não for, a gente precisa estar readequando ali, tá? Porque o foco é a realidade local. Então você não pode ali estar com aquela coisa assim, tipo, às vezes a classe dominante vai lá, coloca uma coisa porque aquilo ali vai privilegiar a determinada administração pública que está no momento no município ou no estado. Não, a gente não pode focar nisso, a gente tem que focar na comunidade local, tá? Principalmente porque os políticos, eles estão lá para nos servir e não nós a eles. Certo? O currículo ele não pode ser separado do contexto social, uma vez que ele é historicamente situado e culturalmente determinado. Tá? Então, quando a gente trabalha currículo, mais uma vez aí, pessoal, realidade local. Tá? Tem que trabalhar a função social da escola no currículo. Então, ele não pode ser separado do social. Tá? O meu currículo é ensinar mais, menos, quem matou quem, por quê, porque o mundo é redondo. Não, o currículo ele tem que estar em andamento contínuo com a parte social, que é a realidade local da escola.
buscando sempre transformá-la de forma positiva. É necessário saber qual tipo de organização curricular que a escola deve adotar. Tá? Em geral, nossas instituições elas têm sido orientadas para a organização hierárquica e fragmentada do conhecimento escolar. A escola ela deve buscar novas formas de organização curricular em que o conhecimento escolar estabeleça uma relação aberta e interrelacione-se em torno de uma ideia integradora. Vamos lá. Então, assim, é necessário saber qual tipo de organização escolar que a escola deve adotar. A escola deve adotar um formato de organização escolar, ou seja, deve adotar um currículo, pessoal, que beneficia, mais uma vez, para vocês verem que o negócio é muito forte, é muito necessário. Mais uma vez, está falando o mesmo tema. Formar um currículo baseado na realidade local, de modo a transformar aquela sociedade, aquela comunidade escolar de uma forma positiva, que possa melhorar a vida deles. Certo? Então, gente, a escola precisa criar um currículo nesse formato. Hoje, gente, as instituições elas têm sido orientadas de uma forma hierárquica, ou seja, a Secretaria de Educação, Diretoria de Ensino, peço perdão, ela tem orientado as escolas assim, você tem que fazer assim, assim, assim. Não, tá errado isso aí, meu, porque a gente tem que trabalhar de acordo com a realidade. Tá? Então, muitas vezes a Secretaria, Diretoria de Ensino, Ministério da Educação, os caras vêm tudo jogando coisa de cima para baixo, assim, querendo que a gente simplesmente cumpra conteúdo, porque é do interesse deles. Nós temos que lutar e batalhar para trabalhar com a realidade local, para melhorar a vida daquelas pessoas ali, certo? Porque, afinal de contas, se a escola que está ali vivendo e vendo a necessidade daquelas pessoas não conseguem ver isso, você acha que um governante que está lá em cima lá vai ver? Não vai ver mesmo. Nós temos que mostrar a eles, certo? É quando a gente fala de organização hierárquica e fragmentada. Por quê? Porque ensina só o que é conveniente para eles. Eles querem que nós ensinemos só aquilo que é conveniente para eles. Por isso que eles vêm tirando aí, como eu já falei no começo da aula, essa questão das matérias, né, as disciplinas que trabalhavam com a parte da socialização, com a parte política, tá? Não política partidária, a parte política do município, da realidade local dela. Tá? Então, eles querem criar ali aqueles burros de carga, assim, com aquelas coisas assim, que a pessoa só enxerga na frente, ela não consegue ver dos lados. Nós temos que tirar essas amarras do contexto escolar, da realidade escolar. Aí esse tipo de organização escolar, o autor denomina de currículo integração, ou seja, interdisciplinaridade, tá? Que é um currículo que realmente a gente trabalha junto com a sociedade, trabalha em todos os funcionários da escola, com a realidade, com a comunidade escolar. Todo mundo ali que quiser participar é chamado de currículo integração, porque a gente vai integrar ali a opinião de todo mundo de uma forma a trabalhar de forma positiva aquela realidade e transformá-la. Vocês podem ver que é muito repetitivo, pessoal, mas é porque foca mesmo nisso, tá? Tudo que a gente fala vai caindo nesse contexto. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui, porque nós vamos entrar em outro tema agora, e a aulinha aqui já está com 28 minutos, olha aí, vai dar a terceira parte da aula aí, para a gente poder fazer a conclusão, tá bom? Então vai lá, toma uma aguinha, faz um pipizinho e voltamos aí para a segunda parte, para a terceira parte da aula.